Olá, amantes da estatística. Eu sou Fernando Barbalho, sou cientista de dados no Tesouro Nacional, faço parte do grupo de comunicação estratégica e análise de dados. Hoje vou apresentar para vocês um dos produtos que desenvolvemos nesse nosso grupo, é o produto BSPN Interativo. Bom, para chegar nesse produto, a gente parte do nosso portal de transparência, que é o www.tesouro-transparente.gov.br. Vem aqui no menu categorias e visualizações, tá bom? E aí a gente vai selecionar BSPN 2017 interativo, tá certo? Eu vou abrir aqui uma outra aba que já está com esse carinha aberto para a gente agilizar as nossas explicações. Essa é a cara do aplicativo, tá? O BSPN é o Balanço do Setor Público Nacional. Ele é a consolidação da contabilidade de todo o setor público brasileiro. Então envolve a contabilidade dos estados, né, dos governos dos estados e do poder executivo e legislativo, né, de todos os poderes dos estados, dos municípios e da própria União. Tá bom? Então a gente percebe nesse aplicativo que nós temos aqui alguns quadros, né? E alguns desses quadros nós temos alguns gráficos, no outro quadro nós temos uma tabela, e nesses dois quadros aqui nós temos uma estrutura em árvore, tá? Vamos explicar o que é que cada um desses caras eles fazem, tá bom? Bom, uma das funções desse demonstrativo desse aplicativo é você criar um indicador contábil para chamar de seu, tá certo? Então, como é que a gente percebe essa criação desse indicador contábil? De cara, nós temos aqui um indicador que é formado pela razão entre o total do ativo e passivo e patrimônio líquido. Tá? Esse aqui é o indicador default. Nós temos aqui para os estados, no ativo, esse valor em bilhões de reais, para os municípios esse valor e para a União esse outro valor. Para o passivo e patrimônio líquido nós temos exatamente os mesmos valores. Quem é da contabilidade sabe que esses valores realmente têm que estar iguais, o que gera uma razão de 100%, tá bom? Então essa representação numérica aqui dessa tabela, ela é vista aqui graficamente nesse quadrinho aqui, União, municípios e estados. Então percebe-se graficamente que os valores da União são sempre muito maiores do que do município e dos estados, tá certo? Então esse aqui é o indicador exibido graficamente. Aí o que acontece? A gente quer, como disse anteriormente, criar um indicador para chamar de meu, tá certo? Então eu vou querer criar o meu indicador, vai ser ativo circulante. Então eu venho aqui nessa árvore, eu expandi ativo e cliquei aqui em circulante. Então eu selecionei um numerador e vou aqui para o meu passivo e vou selecionar essa rubrica ativo, tá certo? Então o que é que eu vou ter agora? Eu agora vou ter um indicador que é formado pela divisão entre ativo circulante, que é o meu numerador, por ativo, que é o meu denominador. E voltando aqui a esse primeiro quadro, nós temos esses valores 275 para estados, 275 bilhões para estados, 239 bilhões para município e 1 trilhão 278 bilhões no ativo circulante. E temos esses valores, né, para estados, municípios e União, para o caso do ativo. Então, quando a gente divide esse cara por esse, nós temos esse indicador de 20,51% para os estados, 27,86% para os municípios e para a União 29,42%. Então o que eu quero dizer é o seguinte, que o ativo circulante corresponde a 20,51% do ativo nos estados, 27,86% nos municípios e 29,42% na União. Essa relação ela é vista, como já dissemos anteriormente, graficamente aqui, né? Então a gente percebe, né, que o ativo circulante é essa parcela, né, correspondendo ao total do ativo, e por aí vai, tá certo? Bom,
O aplicativo ele fornece a possibilidade de fazer análises verticais e análises horizontais. A análise vertical que é feita aqui ocorre da seguinte forma. Nós temos essa rubrica ativo circulante, que ela é formada, por sua vez, por essas rubricas aqui abaixo. Caixa equivalente de caixa, créditos a curto prazo, demais créditos e valores a curto prazo e por aí vai. Tá? Então, nosso objetivo com a análise vertical é mostrar como é que se compõe esse ativo circulante a partir, né, das rubricas que estão logo abaixo dele. Então, esse gráfico aqui vai mostrar exatamente isso. Tá? Então, não existe ativo circulante mantido para venda, que já que não aparece nesse gráfico aqui uma barrinha dessa cor. E a gente vai perceber que caixa equivalente de caixa é o grande responsável por ativo circulante, né, no caso aqui da União. Olha, observe o tamanho desse cara comparado com os outras rubricas que nem dá para ver direito aqui, tá certo? Então essa é a análise vertical do ativo circulante e aqui nós temos a análise vertical do ativo, tá? O ativo, né, ele é formado pelo próprio ativo circulante e pelo ativo não circulante. Então a gente observa aqui que nós temos que a maior parte do ativo é formado por ativo não circulante e uma parcela bem menor é formado pelo o ativo circulante, né? Como a gente já viu aqui, no caso da União, 29,42% é de ativo circulante, então, obviamente, o ativo não circulante corresponde a quase 70% dos ativos no caso da União, tá certo? Bom, isso nós tratamos então da análise vertical, mas também podemos fazer a chamada análise horizontal, ok? Vamos clicar aqui, ó. Vou querer fazer análise horizontal para o numerador. Observe que o valor que a opção default é análise vertical. Eu vou clicar agora aqui em análise horizontal e nós temos então um acompanhamento ano a ano, tá, da rubrica ativo circulante para os estados, municípios e União, tá certo? Bom, mas o que acontece aqui? A gente percebe que é um crescimento de 2013 a 2014 do ativo circulante, depois é uma certa estabilização e 2016 para 2017 é uma pequena queda. Tá? Então tem um comportamento aqui que não dá para ser visto de direito para os estados e municípios. Por quê? Porque a escala, né, é comprometida pelo tamanho dos indicadores do ativo circulante para a União. Então o que a gente pode fazer? A gente pode fazer um filtro e excluir o indicador de União desse gráfico. Tá bom? Então clica aqui, a União desaparece. E aqui a gente pode fazer acompanhamento somente dos estados e dos municípios. Tá certo? Então fica mais claro qual é o comportamento, tá, dos estados e municípios aqui nesse gráfico, tá bom? Uma outra análise que a gente pode fazer, né? Nós temos aqui o ativo, mas a gente pode também estar interessado no passivo circulante. Então é um indicador bem interessante de se analisar, que a gente tenta entender quão do meu passivo circulante, passivo de curto prazo, pode estar coberto pelo meu ativo circulante, tá certo? Então a gente observa aqui que nesse caso o ativo circulante para os estados em relação ao passivo circulante é 150%. Né? Então o estado tem consegue cobrir todo o passivo circulante e ainda sobra metade disso, né, para cobrir o passivo não circulante. Né? E aí você vê esse mesmo indicador nos municípios e na União. Tá certo? Então eu vou querer agora fazer a análise horizontal do passivo circulante, que é o meu denominador. Então vem aqui no denominador, clica aqui em análise horizontal, tá? E eu já tenho aqui a minha análise, conforme eu tinha falado antes, estamos tratando só de estados e municípios. E a gente percebe que o passivo circulante ele tem uma pequena queda aqui, há um pequeno crescimento até 2016 e há um crescimento forte para 2017. Então são análises que podem ser feitas utilizando o nosso aplicativo, tá bom? Todos esses dados aqui eles podem ser baixados para sua análise. Por exemplo, posso clicar aqui download indicador, tá? E uma planilha CSV é baixada, da mesma forma com o download numerador e da mesma forma com o download denominador, tá certo? Então essas informações que estão compondo esses diversos quadros, eles podem ser baixados para a sua máquina. Tá? Outra coisa importante de se observar, que o código-fonte está disponível, né?
Você pressiona aqui esse botão e vai estar disponível todo o código-fonte utilizado para a construção desse dashboard, tá? E os dados em si, eles estão abertos, tá? Você pode clicar bem aqui em dados abertos, que você vai navegar até o dado aberto relativo a esse aplicativo. O dado aberto foi utilizado para essa aplicação, tá bom? Então é isso, muito obrigado pela atenção. Espero que tenham gostado aí de conhecer o nosso BSPN interativo, tá? Se você quiser saber mais informações ou entrar em contato conosco, nós temos esse nosso sitezinho, Tiluanda, é o nosso site de trabalho, tiluanda.github.io, que você vai conhecer quem são as pessoas que participam desse grupo, vai entender qual é a nossa filosofia, quais são os outros produtos que já temos e conhecer um pouquinho do que nós temos produzido em termos de texto e apresentações, tá bom? Então é isso, muito obrigado e até a próxima.